Glória a Deus. Pode sentar-se. Normalmente eu começo contando umas histórias aqui e a gente ora e começa o culto. Mas hoje eu vou começar o culto já mostrando 3 versículos e depois eu vou explicar direitinho a respeito do que vai ser a palavra. Põe lá, por favor, Fernando. Pelo jeito a pregação vai ser longa, né? Começa lá em Gênesis, essa coisa vai longe. E ambos estavam nus, homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Pouquinho mais para frente, e então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E costuraram folhas de figueira, e fizeram para si aventais. E no versículo seguinte, e ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se, Adão e sua mulher, da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. Passa mais um, Fernando. Está meio escuro, não vai dar para entender direito, mas essa daí é uma visão que o Senhor me deu da igreja. Estava meditando, não estava aqui na igreja, eu estava em casa, orando, buscando a presença do Senhor. E Ele me deu uma visão como se tivessem querubins voando aqui nessa região mais alta da igreja, com vários tachos, com bacias, e eles ficavam derrubando sobre a igreja coisas brilhantes. E essas coisinhas brilhantes, como se fossem chuvas de prata, caíam sobre todos nós aqui, todos sentadinhos. Só que essas coisinhas de prata, quando chegavam numa determinada altura, ela se perde, não chega a tocar no coração de cada um. Eu falei, é isso mesmo, Senhor? Ele falou, é. E aí eu fui compartilhar essa visão com um outro pastor aqui da nossa igreja, e ele teve uma visão muito semelhante a essa também no momento de adoração aqui no templo. Eu não estava aqui quando tive essa visão. A visão dele, esses anjos derramavam óleo da unção, óleo da alegria. Só que esse óleo caía em cima de um domo, de uma redoma, e essa redoma levava o óleo para longe das pessoas. Então eu tive a certeza de que a visão realmente era de Deus, que tinha testificado no coração de 2 pessoas diferentes, em momentos diferentes, em situações distintas. E eu falei, aí veio, pode passar a próxima. Aí veio a pergunta, mais uma, do porquê que isso não estava acontecendo. Por que essa unção não estava chegando ao coração das pessoas, produzindo o que ela tinha que produzir? E Deus me falou que estava faltando transparência. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, a respeito de transparência. E ao longo dessa semana, toda vez que eu vou pregar, a ansiedade vai subindo lá em casa, e o pessoal fica perguntando, e aí? Deus já deu a palavra? Passa mais um dia, e aí, já deu a palavra? E vai chegando a quarta, a quinta e a sexta, e a resposta mais comum durante toda essa semana foi assim, não, ele já me deu a palavra, só que está confusa. É que hoje nós vamos ter que abordar várias situações, vários tópicos. Então, se vocês acharem que não está dando para entender, não desistam de mim, continue comigo até o fim, porque no final nós vamos costurar tudo isso e vai dar para entender todas as coisas. Amém? E se no final vocês continuarem sem entender nada, liberem perdão e eu vou ficar contente. Tá bom? Então vamos começar a falar de transparência, do que é transparência. A transparência é uma virtude. Virtude está relacionado a uma manifestação do caráter.
Virtude está relacionada a uma pessoa de bem. Virtuoso é aquela pessoa que faz coisas boas. Você não vai encontrar um virtuoso que faz coisas ruins. Então, virtude está relacionada ao caráter, a uma manifestação do caráter, que impede a ocultação de alguma vantagem pessoal. A pessoa acha que é mais do que ela é e quer tirar vantagem disso. Como também o inverso, ou ocultação de alguma miséria ou fraqueza pessoal, quando a pessoa quer ser menos do que ela é, para também tirar vantagem disso. Ou seja, ela não tem transparência do que realmente o que ela é. Transparência é a pessoa ser o que é, nem melhor, nem pior. A transparência revela tanto o que a pessoa é, como o que ela tem. A verdadeira transparência não exagera, não inventa vantagens e nem desvantagens. Isso parece uma coisa boba, mas tem consequências sérias. Quando a pessoa está vivendo de uma aparência que ela não tem e exacerba a mais o que ela não é, passa o próximo, Ricardo. Nós vamos ter uma manifestação da soberba. O cara é um gatinho, mas ele se acha um leão, né? Quer fazer tudo, quer levar vantagem em tudo. O exemplo que eu dei de manhã cedo é bem comum. O cara se converteu ontem, amanhã ele já quer ser pastor, ele quer subir rápido, quer edificar a vida dele rápido, passando por cima de todo mundo, não espera o tempo, nem a vontade de Deus. Ele se acha o tal, né? O cara é muito mais do que realmente ele é. E essa soberba, como está escrito lá em Provérbios 16, 18, tem consequências. E qual que é a consequência? A soberba, volta. A soberba precede a ruína e o orgulho precede a queda. Então Deus não quer que sejamos nem soberbos nem orgulhosos. Ele quer que você seja o que você é. Mas também você não precisa ser aquém do que Ele te chamou para ser. O próximo, Ricardo. Que é essa fraqueza pessoal. Essa fraqueza pessoal é mais difícil de entender. Mas o exemplo que Deus me deu foi a respeito dos espias, que foram espiar a terra prometida. Foram em 10 para lá. E os 10 viram as mesmas coisas, tiveram as mesmas experiências, mas só 2 voltaram com vontade de realmente tomar a terra prometida. Os outros 8 acharam que eles não eram paio para enfrentar o que eles viram lá. E o que eles viram lá? Viram os filhos de Enaque, que são pessoas de estatura bem alta, que eles chamavam de gigantes. E também vimos ali gigantes, filhos de Enaque, descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos, eles mesmos se enxergavam assim. E os gigantes também os enxergavam assim, como gafanhotos. Coisa insignificante, pronta para ser destruída. Então eles estavam querendo se valer de uma vantagem pessoal, de se achar aquém, para não ter que enfrentar o gigante. O que aconteceu com esses 8? Nenhum deles entrou na terra prometida. Só os 2 que realmente viram ali uma oportunidade de Deus agir na vida deles. Então você não deve ser nem soberbo, nem orgulhoso. Por outro lado, também não deve ser aquém do que Deus te chamou para ser. Você é o que é e tem que assumir a sua imagem perante você mesmo. E como é que você vai fazer isso? Tendo transparência. O próximo. Por que nós perdemos essa noção de transparência? O que aconteceu? Joga o próximo, cara. Nós vimos lá atrás que a gente tinha falado a respeito da virtude, que é alguma coisa que está relacionado com a transparência. A transparência é uma virtude, e essa virtude está relacionada com a manifestação do caráter. E
Essa transparência é um dos mais válidos recursos de prevenção contra o pecado. Mais para frente nós vamos falar melhor a respeito desse pecado. Por quê? Porque a transparência nos obriga a se conhecer. Você tem que olhar no espelho e ver quem você realmente é, do que você é capaz, nem a mais, nem a menos. E se você sabe realmente do que você é capaz, você toma as providências necessárias para não cair onde você é fraco, nem deixar de exercer a sua autoridade onde você é forte. Cuidado para que não caias, né? Como diz na palavra de Deus. E essa virtude, que na realidade é uma manifestação do caráter, está relacionado a quê? A um juízo moral de qualquer situação do seu dia a dia. Você tem no seu dia a dia sempre a escolha de fazer algo certo ou de fazer algo errado. Esse juízo moral do que é certo, do que é errado, e que te permite fazer uma escolha, é dom de Deus. Isso veio através do livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio de fazer a coisa certa ou de fazer a coisa errada. Você não é obrigado a fazer o certo, você pode fazer o errado, mas é isso que vai fundamentar o teu caráter. Pessoas de bom caráter têm um juízo moral adequado para escolher fazer a coisa certa. E de onde vem essa formação de juízo moral? Quando é que a pessoa começa a ter esse juízo moral para poder fazer escolhas certas e erradas? Onde que ela aprende isso? Na intimidade da família, na intimidade do lar. Isso é passado na família, não pelo muito falar, mas pelo agir, pela transparência das suas ações e das suas tomadas de decisões, que vão influenciar seus filhos, sua esposa, os seus familiares que estão mais próximos, a acreditarem que você faz escolhas certas porque tem um bom caráter. Então, está acompanhando por aí. Mais um, Ricardo. E quando você vem aqui na igreja, a gente faz o apelo, você aceita Jesus, aceita Ele como Senhor e Salvador, você se torna santo. Aí você fala, agora eu sou santo. Não é aquele santo da idolatria da Igreja Católica. O que é santo aqui? Santo é o indivíduo separado por Deus, separado para Deus. Você levantou a mão, aceitou Jesus como Senhor e Salvador e entregou sua vida a Ele. Então agora você está com Ele e Ele é que vai dar as diretrizes do seu caminhar. E é nele que você vai fazer o seu juízo moral do que é certo e do que é errado. Então agora o seu nível de opção já passou de uma coisa material do dia a dia para uma coisa espiritual, porque vai ter consequências espirituais na sua vida quando você faz escolhas espirituais, mesmo exercendo esse juízo moral determinado por Deus. Porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo, nós temos que ser imitadores de Cristo nesse quesito. Lembra que nós falamos de Adão e Eva, que eles estavam lá no paraíso, não se vergonhavam, andavam nus, eles tinham a mais completa transparência entre eles. Eles andavam nus literalmente, não é uma coisa figurada, não. Eles se viam como eram, por dentro e por fora. Não só um ao outro, como ambos com Deus, na viração do dia. Eles viam a Deus face a face, tinham uma intimidade profunda com Deus, de conversar, de falar, e eram transparentes, não tinham nada a ocultar. Só que nessa época, Adão e Eva não eram santos. Por que eles não eram santos? Porque eles não conheciam o pecado, eles não conheciam o mal. Então eles não tinham o livre-arbítrio para fazer escolhas. E se ele não escolhe entre o bem e o mal, ele não pode ser santo. Santo é aquele que tem a oportunidade de escolher e escolhe fazer o bem.
Eles eram inocentes. Mas depois veio a queda, eles caíram, fizeram a opção errada, e na opção errada que eles fizeram, aí eles passaram a ser pecadores. E foi quando o pecado entrou pelo primeiro Adão. Mas depois veio o segundo Adão, que é Cristo, para nos remir, nos salvar e nos tirar do pecado e da morte. Glória a Deus. Amém. Se dissermos, bom, então você é santo? É. Se você não aceitou Jesus, no final nós vamos te dar a oportunidade de aceitar Jesus. É que nem comprimido, né? Põe na boca, toma logo aí. Mas se você é santo, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. 1 João 1:10. Então, se eu sou santo, eu conheço a Jesus, eu continuo pecando, também sou pecador. Próximo. Então, se o santo é pecador e o ímpio também é pecador, qual a diferença entre ser santo e ser ímpio? Qual é a grande diferença do santo? Se o santo continua pecando todo dia e o ímpio continua pecando todo dia, ou nós não somos santos, ou os ímpios não são tão maus assim. O que vocês acham? Bom, a diferença está na consequência do pecado na vida de cada um, de como cada um enxerga o pecado. O ímpio vai falar aquela frase clássica: isso é normal, todo mundo faz. O próximo, Ricardo. O santo já tem uma condição diferente. Para ser santo, você tem que ter essas 4 condições aí no seu dia a dia. Vigiai, estai firme na fé, portai-vos varonilmente. Precisa ter fé, acreditar em Deus e portar-se varonilmente. Portar-se de forma varonil quer dizer se portar-se com dignidade, portar-se com virtudes, com caráter, com manifestação do bem na sua vida. E fortalecei-vos. Eu edifico a vida do meu irmão edifica a minha vida. Então, em primeiro lugar, vigiai para não cair. Segundo, filhinhos, sois de Deus e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. A que se refere essa passagem? Ao Espírito Santo de Deus. Você ergueu a mão, aceitou Jesus, o Espírito Santo veio fazer morada no seu coração. Então você vigia e você tem o Espírito Santo fazendo parte da sua vida, acendendo uma luzinha vermelha quando alguma coisa está errada e acendendo uma luzinha verde quando a coisa está certa, falando: esse é o caminho, essa é a minha intenção na tua vida. Você vigia, tem o Espírito Santo e pratica a justiça. Se sabeis que Ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido de Deus. Justiça é lei. E a lei na Bíblia é a palavra do Senhor. São os mandamentos e as orientações que Deus nos deu a cada dia. Então, se você tenta fazer essa justiça segundo a tua vontade, não vai dar certo. Mas se você faz essa justiça segundo o que está escrito na palavra, é para isso que ela veio. E por último, o mais importante, arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para serem apagados os vossos pecados. O santo peca? Peca. A diferença é que quando ele peca, ele se arrepende, ele descobre que isso não é bom, que não tem consequências boas, que ele entristeceu o coração de Deus. E ele se arrepende e converge esse caminho, sai dessa direção. E aí vem a graça do Senhor para poder cobrir todo esse pecado e restaurar, edificar e cuidar da vida de cada um. Então, o arrependimento é a chave principal. Mas para você chegar a esse ponto de se arrepender,
você tem que estar vigiando, tem que estar em intimidade com o Espírito Santo e tem que estar sabendo exatamente o que é justiça. E para você saber o que é justiça, você tem que estar lendo a palavra de Deus frequentemente, dia a dia, todo o tempo. Amém? Próximo. Falar é fácil, né? O difícil é colocar isso tudo em prática. Por que o difícil é colocar isso em prática? Porque a palavra fala lá que você tinha uma natureza caída, que o ser humano pode ter duas naturezas. Uma natureza caída ou decaída e uma natureza santa. Mas, se você é santo, você não tem a natureza caída. Não se engane, né? Ninguém vai ter manifestação. Natureza caída é Satanás. Natureza santa é Cristo. Se você está com Cristo, é nova criatura. Se você deixou a sua natureza caída, você é uma nova criatura. Você não vai ter duas naturezas. Não há de servir dois senhores. Ou há de se agradar de um e aborrecer ao outro, ou vice-versa. Você só tem um Senhor, só tem uma natureza. Bom, se eu só tenho uma natureza, sou santo, por que eu peco? Porque você é tentado na carne. Você tem o Espírito Santo que habita em você. E tem a carne que tem seus desejos, e as suas vontades e suas paixões. E no meio dessas duas coisas está a sua alma, com as suas vontades e emoções, e o seu intelecto. Então, se a tua alma está tranquila, a carne chega para ela e fala, vamos tomar mais um sorvete? Você fala, não, eu estou de regime. Aí a carne vai lá, mas que regime, rapaz? Larga disso, o sorvete é gostoso, está calor. Aí você fala, é bom mesmo, hein? Aí vai lá e cede à tentação da carne. Agora, se você está no Espírito, o teu Espírito está em íntimo contato com o Espírito Santo, você tem uma vida de oração, está se aprofundando na presença do Senhor, a tua alma está quieta, ela está satisfeita, porque todas as necessidades dela estão sendo supridas pelo Espírito. E a hora que a carne chega para ela e vem oferecer alguma coisa a mais, ela fala, não, eu não preciso disso, hoje eu já estou satisfeito. Por isso que Deus fala, para fortalecer o Espírito, e aí você não vai andar na carne. Então você não tem uma natureza caída, mas você tem uma tentação todo dia na sua carne. E como é que você consegue vencer a tentação da carne? Fortalecendo o teu espírito, para que a carne fique quieta, para que a alma fique fortalecida e a carne fique quieta. Amém? E até agora a gente estava falando a respeito de transparência como uma coisa externa, como aquele indivíduo que você olha e vê que ele quer ser soberbo, orgulhoso, ou aquele indivíduo que você vê e ele está aquém do que ele poderia ser. Ele está como um miserável diante de Deus, com uma fraqueza pessoal diante de Deus. Agora, nós vamos passar por um nível um pouco diferente de transparência. Deus quer ver a transparência de dentro do nosso coração, a parte mais interna do ser humano. E aí ele coloca esse versículo. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do seu copo, o interior do copo, para que também o que está do lado de fora fique limpo. Então não adianta querer limpar por fora, tirar o orgulho, tirar a soberba, sem antes limpar por dentro o que está no espírito. As mazelas da alma é que vão enfraquecer o espírito e permitir a oportunidade da carne. Então, se o copo está limpo pela face interna e pela face externa, aí a luz, que é Jesus, pode realmente transpor esse copo e iluminar ele tanto por dentro quanto por fora. Aí nós vamos ter uma transparência
verdadeira, interna e externa. Amém? E como é que nós vamos fazer isso? Próximo. Buscando intimidade com o Senhor. Na sua intimidade, você consegue agradar o Senhor e se limpar dessa dificuldade. Você consegue ter no teu espírito intimidade com o Espírito Santo o suficiente para que a tua alma fique aquietada, satisfeita em todas as suas necessidades. E aí você não vai ficar cedendo às pressões sexuais, às pressões de bebedeira, de glutonaria, de ansiedade, de compras exageradas, compra, só para ver se a alma fica quieta. Vocês vão ter uma alma tranquila, e uma alma tranquila é satisfeita. O Senhor começa falando assim, tudo posso, mas nem tudo me convém. Tudo posso, mas nem tudo edifica. Ou seja, você tem o livre-arbítrio. Você pode fazer tanto a escolha certa, quanto a escolha errada. Isso é uma questão de caráter. Mas veja bem, você tem que... Nem tudo convém e nem tudo edifica. Você tem livre-arbítrio, mas ele alerta, olha, faça essa escolha. Você tem o caminho da direita e o caminho da esquerda. Vai, pois, por aqui, que é um caminho reto e tranquilo. Aí você, eventualmente, escolhe o outro caminho e depois quebra a cara e fala, Deus me fez quebrar a cara. Não, isso é consequência das tuas escolhas. Não se engane o homem, daquilo que plantar, certamente colherá. As escolhas têm consequências, e as consequências nem sempre são agradáveis, e quase nunca são culpa de Deus. Mas o que o Senhor fala a respeito da intimidade? Olha, porque o Senhor detesta o que procede mal. Você pode escolher o que você quiser, você tem livre-arbítrio, mas nem tudo convém, nem tudo edifica. E quando você não escolhe nem o que convém, nem o que edifica, o Senhor detesta o que procede mal, mas reserva a sua intimidade, aquela face a face que Adão e Eva tinham com ele antes, para os homens retos. O que é um homem reto? Próximo. O homem reto é um homem de caráter íntegro. E, de novo, nós vamos voltar naquela situação de caráter. O que é um homem reto? É aquele que satisfaz as demandas relacionais da sociedade. Você tem um relacionamento familiar, de marido com esposa, de pai com filho, de irmão com irmão, de filho com pai, no seu emprego, no seu dia a dia, no jogo de futebol, passeando no shopping. Todos esses relacionamentos são, em níveis mais profundos ou mais superficiais, regidos por uma situação em que você tem que se manifestar. E as pessoas têm que ver em você a luz que o Senhor tem colocado. Se você, como pai, agride, fala coisas que vão desabonar as pessoas, coloca a autoestima das pessoas para baixo, não chama a pessoa a trazer o seu melhor para o dia a dia, como que você quer que as pessoas vejam Deus na sua vida? Não vão ver. Como falando mal das pessoas, crente não faz isso, né? Mas ímpio fala mal dos outros à vontade. Basta ter dois junto que já... Ou você está junto ou você vai ser a próxima vítima. Então, isso não é de Deus, né? Sair da roda dos escarnecedores, edificar, buscar a palavra mansa, aplaca o furor, palavra dura, incita a cólera. Ter sabedoria na hora de falar, na hora de se portar, na hora de agir, para que a luz do Senhor possa fluir através da sua vida e ser... como aquela música do pastor Alexandre Pilar, né? Cartas vivas do Senhor para todos. Eu existo
e produzo luz na vida dos outros. Se você está agindo assim, você vai estar edificando a vida dos seus irmãos e da sua família. Mesmo que você não tenha família, você tem um núcleo de relacionamento familiar. E dentro desse núcleo de relacionamento familiar, você vai estar sendo edificado e edificando. E aí é que vai entrar a crise, o conceito de missão. A pessoa que é criada numa família onde é passado para ele esses princípios de caráter, princípios de conduta, de amor, de valores reais da vida, ele não vai se deixar consumir pelo humanismo, ter e ser. Ele quer ter o último celular, o celular mais top que tem, o i5, top ultra, Wi-Fi lá, a camisa de marca, o carro de última linha. Isso tudo é futilidade. E por que ele está buscando ser o tal, ter e cada vez mais adquirir mais coisas? Porque ele precisa acalmar uma alma que está inquieta. Essa alma está buscando algo para ser preenchida. Então a carne começa a apontar para essa situação. E se ele não foi edificado em termos de ter uma vida espiritual, de ter um Espírito Santo manifesto na vida dele, ele vai acreditar piamente que ter o iPhone de último tipo vai fazer dele uma pessoa feliz, que ter a roupa de marca vai fazer dele uma pessoa feliz. Ele não aprendeu, como Paulo falou, sei ser feliz na bonança ou na fragilidade. Quando você tem tudo, você é feliz. Quando você não tem tudo, você tem a Deus, e isso te basta. E é Ele que vai te fazer feliz, que vai suprir as necessidades da sua alma. Esses princípios são fundamentalmente elaborados na família. E o inimigo veio para destruir as famílias. Hoje em dia você vê com a maior tranquilidade casamentos sendo desfeitos, pessoas se perdendo, porque não tem a figura de pai, a figura de mãe, a figura de família sendo colocada no seu dia a dia. Essa semana tive um episódio muito triste de uma paciente que foi no consultório. Ela já é uma paciente antiga, de 8, 9 anos. E ela falou, olha, eu vim aqui porque para a gente fazer a consulta, mas eu também preciso desabafar algumas coisas com você. Ela é separada do marido há muitos anos, e o marido não mora com ela, voltou para o Nordeste. E ela tem um outro relacionamento com outro rapaz, há muitos anos, só que ele mora na casa dele e ela mora na casa dela. E ela tem 2 filhos, um casal de filhos. E a filha dela veio comunicar a ela que agora ela estava namorando uma outra moça. E que isso estava assim constrangendo ela profundamente. Ela é uma serva de Deus, serve ao Senhor no seu entendimento, na sua vontade. Mas você percebe claramente que o que faltou aí foi uma figura de pai. O pai verdadeiro, biológico, ausente a vida toda. E aquele que foi enxertado como pai, não ficava na casa, ficava distante. Ela está claramente falando assim, os homens da minha vida são grandes decepções. E para piorar a situação, ela teve uma desilusão amorosa. Então, ela entrou por um caminho completamente diferente. Consequências das nossas escolhas. Nós não estamos edificando as nossas famílias, e quando a gente não edifica as famílias, nós não edificamos os princípios, e esses princípios fazem falta e têm consequências. Próximo. Bom, nós vimos até agora aí essa situação toda aí, fazendo
um recuerdos, que a transparência pode ser externa e tem uma transparência interna, e que você tem que buscar intimidade com Deus para poder ter a manifestação de Deus na tua vida, dessa transparência. E agora, nesse ponto que nós estamos naquela situação em que você pode fazer as escolhas no seu livre-arbítrio, tanto para o bem quanto para o mal. E aqui é que você tem que entender a ação da cruz na tua vida, para poder fazer essas escolhas. Como é que nós vamos fazer as nossas escolhas? São 3 momentos da cruz na vida do crente, do cristão, do santo. O primeiro é um momento muito gostoso, maravilhoso. Quando você chega aqui, a gente faz o apelo no fim do culto. Se você quer conhecer esse Jesus, vem aqui, erga a mão, o pessoal ergue a mão, vem aqui, a gente ora, e a pessoa aceita Jesus, se entrega. E é quando você descobre que Cristo morreu na cruz por mim. E Ele faz tudo por você. Aquele sangue vertido lá na cruz vai te remir, vai te sarar, vai te cuidar, vai tirar você das suas dificuldades, das suas mazelas, e vai fazer de você uma pessoa acolhida nas conchas das mãos dele. E é um momento lindo, porque você não tem que fazer nada. Cristo já fez tudo. E você é salvo simplesmente por aceitar Ele como Senhor e Salvador. Mas isso não é tudo. A cruz também tem um segundo momento. Qual que é? O próximo. Eu morri na cruz com Cristo. Primeiro Cristo morreu e me salvou. Agora eu sou salvo com Cristo, então eu tenho que morrer na cruz. E quem é que tem que morrer na cruz? Olha lá. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne, com as suas paixões e os seus desejos, para que Cristo possa se manifestar na sua vida. Então, o eu, né, eu tenho que ser feliz, eu tenho que descansar, eu tenho que fazer isso, o eu vem para baixo. Cristo em primeiro lugar. O eu está na cruz, a carne está pregada lá na cruz. E você vai fazer tudo que você tiver que fazer, sabendo que Jesus está no controle. E a carne não pode ficar no controle. A carne tem que ser mortificada, dia a dia. Quem quiser me seguir, pegue a sua cruz, me siga dia a dia, ou todo dia. Então, todo dia você vai ser tentado na carne. E todo dia essa carne vai ter que ser pregada na cruz. Para que isso? Para que o terceiro momento da cruz, próximo, se manifeste na sua vida. Eu ressuscitei com Cristo. E o que fala ressuscitar? Ressuscitar quer dizer vida. Se Cristo morreu na cruz por você, e você morre a sua carne, prega a sua carne na cruz, você ressuscita. E quando você ressuscita, você gera vida. Você gerando vida, você vai conseguir passar essa vida para os outros. As pessoas vão ver em você vida cristã genuína. Olha lá, Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Ele nos pôs à direita de Cristo e de lá nós temos autoridade espiritual sobre todas as coisas, dadas pelo Cristo, em nome de Cristo. Deu-nos a vida juntamente com Cristo, quando ainda estávamos mortos na cruz. Em transgressões, pela graça, são salvos. Aqui de novo vem aquela situação. Se você pecou, a graça do Senhor é suficiente para te resgatar. Você não é culpado. Os seus pecados são esquecidos dia a dia pela graça. Mas você tem que pregar essa carne na cruz. Amém? É simples isso. Um exemplo que eu citei de manhã cedo, eu vou repetir agora. Quando você está
fazendo alguma coisa que edifica, que é boa para você, que você fica contente, você sai contando para todo mundo. Olha, isso foi muito bom para mim. Eu estava precisando de um iPad. Aí Deus me deu um iPad novo, por vias aí completamente diferentes do dia a dia. Mas chegou um iPad na minha mão e é meu. Eu saí contando para todo mundo, olha, eu ganhei um iPad, Deus me deu um iPad, olha só que coisa linda. Agora, imagine, aqui no nosso meio, muitos são casados, e antes de serem casados não eram santos, eram ímpios, e muitos estão namorando aqui. Então, o que eu vou falar não é nenhuma novidade. Muitos fornicam e fornicavam. O que é fornicar? É ter relacionamento sexual antes do matrimônio. E o fornicar é muito bom para quem está fornicando, né? Para os dois lá. O eu está lá em cima, não está pregado na cruz. Mas se isso é tão bom, por que eles não saem contando para todo mundo, do jeito que eu contava do iPad? Por que eles não saem falando, eu estou fornicando, está a coisa mais linda? Vocês já viram alguém falar isso? Então, se eles não estão falando, é porque isso não pode ser tão transparente assim. Se isso não é tão transparente, certamente não edifica. Agora, essa mesma situação, eles estão lá na vida de fornicação, mas resolveram se casar. Casaram, foram abençoados, e aí vão para a lua de mel. Aí eles estão na lua de mel, estão tendo relacionamento sexual. Está todo mundo sabendo que eles estão tendo relacionamento sexual. Está o pai da noiva, a mãe da noiva, o pai dele, a mãe dele, todos os convidados. E está todo mundo contente. E antes, se eles falassem que estavam tendo relacionamento, ia ficar todo mundo triste. O problema está em ter relacionamento? Não. Um relacionamento abençoado é bênção. Um relacionamento não abençoado não é bênção. Então, se você fornicou ou você está fornicando, mais para frente você vai ter motivo para se arrepender. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É isso que fala na palavra. Próximo. Por quê? Porque existe um elemento, mais um elemento, nessa equação complicada que nós estamos fazendo aqui, que são as brechas. O que é uma brecha? Brecha é quando você toma uma atitude que não tem transparência, quando você leva uma vida sem transparência, externa ou interna. E essa brecha dá legalidade para o inimigo agir na tua vida. E o inimigo, quando vem para agir, ele vem para acabar com você. Coloca grilhões, né? Cristo veio para quebrar esses grilhões, e coloca um indivíduo que fica na tua orelha o dia inteiro ali falando para você fazer coisa que não edifica. Não deis lugar ao diabo, Efésios 4:27, para que não sejam vencidos por Satanás, nosso adversário, porque não ignoramos os seus ardis. Ele é ardiloso, ele monta armadilha o dia inteiro, todo dia, para que você caia. Ele não é onipresente como Deus é onipresente. Como ele não é onipresente, ele deixa um monte de armadilha para você tropeçar e cair. E isso é o nosso inimigo. Ele fica procurando brecha para agir na tua vida. Próximo. Sede sóbrios, vigiai. Lembra lá do que diferenciava o santo do ímpio? Aquele que vigia? Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. E ele gosta de fazer isso aí, brecha num casamento, destruir a aliança, que destruindo o casamento ele destrói a família, destruindo a família ele acaba com os princípios de Deus que são passados. Aí nós não vamos ter pessoas com caráter. E se nós não tivermos pessoas com caráter, nós vamos forjar uma sociedade
insustentável, um caos. E é para isso que nós estamos caminhando. Próximo. Só uma historinha para você entender exatamente o que é brecha e quais as consequências da brecha. Brecha é pecado. E pecado tem consequência, né? Veja bem aqui, ó. Essa historinha é a respeito de Davi. Davi era o rei, era um guerreiro, devia estar na guerra, mas abriu mão de estar na guerra e ficou no palácio. E ali do palácio ele viu Betseba na casa dela, do outro lado. E do mesmo jeito que Eva foi seduzida pelo olhar, Davi também foi seduzido pelo olhar. Você vê que o inimigo não tem originalidade. Ele, desde o Éden até hoje, passando por Davi, ele continua armando as mesmas armadilhas. E a gente cai nas mesmas armadilhas. A concupiscência dos olhos. Ó, os olhinhos, né? Diz que o povo mais santo que tem é japonês, porque fica com o olhinho fechado, assim não tem tanta concupiscência, né? Mas Davi olhou, se interessou, mandou buscar, teve intimidade com aquela mulher, e isso desagradou muito o coração de Deus. Depois ele se arrependeu, foi confrontado pelo profeta Natã, caiu em si, chorou, se arrependeu como um santo do Senhor e foi perdoado. Mas as consequências do pecado não se apagam. Você pode pecar e esse pecado é esquecido, mas as consequências sempre terão. Você usou droga e pegou AIDS. Você pode vir a ser santo, ser santificado, ser salvo. Mas você vai ter que conviver com as consequências do seu pecado. Do jeito que está aí, eu vou começar a ler um pouquinho mais abaixo aí. Eis que suscitarei da tua própria casa o mal contra ti, o qual e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol. E um pouquinho mais para frente, então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi. E ela adoeceu gravemente, e veio a morrer. A criança, que era consequência do pecado, morreu. O pecado gera morte. Depois, Davi teve um outro filho com Betseba, que foi Salomão, que foi rei de Israel, que foi uma bênção. Mas essa criança morreu. Essa criança que era fruto do pecado, de um relacionamento ilícito. O pecado gerou morte. A bênção gera vida. Então, de novo, se você está na fornicação, ou se teve fornicação, se arrependa. Vá diante do Senhor e se arrependa. Porque buscar a presença do Senhor sem transparência é a mesma coisa que entrar numa fornalha. Você vai se queimar. E essas consequências não serão poucas, serão sérias. Mas, se você se arrependeu, nós temos lá um Cristo que foi crucificado, que derramou aquele sangue santo. E esse sangue santo é suficiente para ser passado em cada uma dessas brechas e fechar essas brechas, para que possamos retomar nossa vida, gerando vida. E é isso que está falando aqui em Isaías 58. E tu levantarás os fundamentos de muitas gerações, geração em geração, princípios a princípios. E serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, de caminhos, de verdades. Para morar. Fala de novo de casa, de intimidade, de família. Restaurar caminho quer dizer restaurar famílias, quer restaurar princípios e edificar e passar de geração para geração
os princípios que vão edificar essa sociedade, para que ela se torne habitável. Próximo. Até agora nós vimos 2 níveis de transparência. A aparência externa do indivíduo soberbo, ou daquele que está aquém do que Deus projetou, e a transparência espiritual, interna do próprio indivíduo. Mas agora nós vamos subir para um nível de transparência ainda maior. A transparência que Jesus exercia. Ele via além das aparências. Ele via além do indivíduo. Ele via o indivíduo na sua integralidade, na parte mais interna. E quando ele via além das circunstâncias, via além das aparências, ele conseguia gerar vida, e vida em abundância. E esse versículo é que me deu essa revelação. E ao anjo da igreja de Tiatira, escreve isto. Diz, o Filho de Deus, que tem olhos como chamas de fogo. Olhos como chamas de fogo é como se Cristo tivesse uma visão de raio-x, conseguisse ver lá no fundo, dentro do teu coração. Ele te chama pelo teu nome, Ele conhece a tua história, Ele conhece o teu mais íntimo. Dele não se oculta nada. Próximo. E existe uma passagem muito linda na Bíblia que ilustra isso perfeitamente. Existia uma mocinha que era jovem, adolescente, e ela morreu. E foram chamar o Senhor Jesus para Ele ir lá consolar os pais dessa mocinha, porque os pais estavam desesperados, porque ela tinha algo em torno de 12 anos e tinha falecido de uma moléstia grave. E Jesus, vendo além das circunstâncias, falou, a menina não morreu, ela dorme. E quando ele falou isso, começaram a rir dele. Ele pegou os seus discípulos mais íntimos e foi junto com os 3, mais o pai e a mãe da menina, para dentro do quarto fúnebre. E chegou lá e liberou essa palavra, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu ordeno que você se levante. E ela levantou. Quando você vê além das aparências, você consegue gerar vida nas pessoas, suscitar vida nas pessoas. A pessoa chega para você falando, meu problema é insolúvel, mas você vê além das aparências. Não, eu conheço um Deus que pode resolver esse problema para você. Vem cá que nós vamos orar. Vem cá que nós vamos pedir a Deus. Como diz aquele pessoal assembleiano, né? Vamos fazer uma oração forte, que o negócio vai funcionar. Porque Deus age além das aparências. E Ele gera vida em toda circunstância. Não existe circunstância de morte. Quem traz a morte é Satanás. O Senhor traz vida. Próximo. Da mesma forma Ele fez no episódio de Lázaro. Lázaro estava morto já há 4 dias. Talita tinha acabado de morrer. Mas Lázaro já fazia 4 dias, estava enterrado. E ele vendo o sofrimento daquelas irmãs, falou, abre o túmulo, sai para fora, Lázaro. Ele viu além das circunstâncias. Nós temos que aprender a ter essa visão de raio-x, enxergar a circunstância como uma circunstância transparente, transponível, superável, e edificar em cima da adversidade. Por que nós precisamos fazer isso? Porque só dessa forma que nós vamos poder chegar aos perdidos. Passo próximo. Essa palavra de João, digo a verdade, aquele que crê em mim fará também
as obras que eu tenho realizado. Isso é Jesus falando. Aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Quando eu vejo essa palavra, eu fico assim, extasiado. Uma vez eu perguntei para o Senhor, mas o Senhor ressuscitava mortos, e o que nós estamos fazendo de tão especial? Será que nós estamos fazendo alguma coisa de especial, além de um clubinho que se reúne de domingo à noite? Ele falou assim, quantas vezes você ouviu falar que eu curei cegos? Aí eu, 4, cada vez de um jeito. Uma cuspindo, uma orando, uma lavando o rosto, cada uma de um jeito. Aí naquele mesmo dia veio uma paciente e falou, eu fui lá em Araçatuba fazer transplante de córnea, porque ela tinha tido um problema no olho. Eu falei, doutor, lá é uma coisa de doido. Eu falei, tinha mais de 200 pessoas lá, saiu todo mundo enxergando. Aí Deus me cutucou assim, e aí? Eu fiz 4 lá, eles fazem 200 por dia. O que você acha disso? Eu falei, amém, Senhor, amém. O Senhor nos colocou aqui para usar o conhecimento e abençoar a vida das pessoas. Se tem 200 pessoas por dia lá em Araçatuba que voltam a enxergar, é porque o Senhor deu graça para todas elas. Coisas ainda maiores serão feitas em meu nome. E se ele conseguia gerar vida na Talita, gerar vida em Lázaro, que já estavam mortos, por que nós não podemos gerar vida nos perdidos? Quem são esses perdidos? Passo próximo. Sem teto, a prostituta, o drogado, o homossexual, cada um deles estão precisando de Senhor. Nós temos uma ideia de que quando a gente vê essas pessoas, algo de repugnante acontece com a gente tende a se afastar, ou ter medo. O Senhor não tinha medo das pessoas, nem dos excluídos, nem dos perdidos. Nós precisamos aprender com Cristo a gerar vida nessas pessoas. Mas falar, mas esses caras não tem jeito não, eles estão tudo torto, fizeram tudo torto. Aí eles só estão lá, porque a história deles levou eles a esse ponto. Porque se você tivesse tido as mesmas experiências e vivido no mesmo meio que ele viveu, talvez você estivesse lá. Foi isso que eu aprendi com meu pai. Meu pai, ele começou a fumar com 8 anos de idade. E acabou morrendo de câncer de pulmão com 73 anos. E quando ele estava com câncer, ele veio fazer o tratamento aqui. E eu ficava remoendo comigo, falava, puxa vida, a vida inteira eu bati com ele para ele parar de fumar, ele nunca parou de fumar. Eu sabia que isso ia acontecer. E isso aconteceu, e agora eu estou perdendo meu pai. E quando eu andava na rua e via uma pessoa fumando, me dava vontade de ir lá e arrancar o cigarro do cara e falar, você não sabe que isso aí vai te levar para a morte, rapaz? Eu tinha vontade de brigar com as pessoas. Até um dia que eu tive a oportunidade de conversar com meu pai. Pai, aconteceu isso. Aí ele contou a história dele. Ele falou, olha, eu comecei a fumar com 8 anos de idade, porque foi quando minha mãe saiu de casa. A minha avó adulterou, foi morar com outro cara e largou 2 filhos em casa, um de 14 e um de 8. Meu pai era o de 8. O meu avô ficava trabalhando o dia inteiro para poder sustentar a casa. Esse irmão de 14 anos trabalhava numa selaria, fazia sela de cavalo. E lá na selaria, eles sentavam num círculo
E ficavam cada um fazendo uma cela, amarrando, batendo, e no centro da roda ficava uma garrafa de aguardente e um cigarro. E todo mundo fumava um pouquinho e tomava um trago. Aí passava, dali a pouco, tomava um. E meu pai, quando acabava o trabalho da casa, que é ele que tinha que limpar e arrumar a casa, com 8 anos, ele ia lá, junto com o meu tio, que era o tio Eduardo. E com 8 anos, ele também fumava. Não bebia porque ficava tonto, ele só fumava. E começou a fumar com 8 anos. Ele falou, eu precisava fumar para poder aplacar a falta que eu tinha da minha mãe. Uma criança que com 8 anos perdeu a mãe e colocou no lugar da mãe um cigarro. E levou esse cigarro a vida toda, porque associou aquilo com aquele sentimento de perda. E ele acabou morrendo. Nos últimos anos ele parou de fumar. E aí eu entendi que se eu tivesse passado por essa história, eu seria o fumante, e ele não. Da mesma forma, os perdidos, cada um desses tem uma história, eles não estão aí por acaso. Nós temos que amá-los, do mesmo jeito que você se ama, precisa amá-los. É isso que Cristo falou, ame o teu irmão como a ti mesmo. Só se você conseguir entender isso, é que você vai conseguir chegar em amor a essas pessoas. E dando amor a elas, não vai ter rejeição. Você não vai ser hostilizado. Garanto que os poucos que conseguiram se livrar da droga, sair da prostituição, abandonar o homossexualismo, foi porque receberam amor. E eles só vão entender o teu amor e sentir o teu amor se ele for transparente. Se você conseguir enxergar lá no fundo o quanto eles estão machucados, o quanto eles estão doloridos. Se eles são hostis, se são difíceis, da mesma forma que aquele indivíduo que é orgulhoso, que é soberbo, eles não ficaram assim por acaso. Eles fizeram uma concha para se defender, eles usaram isso para se defender. Foi a forma que eles encontraram de viver sem ser agredidos. Só que essa concha impede tanto que eles recebam o amor de Deus, ou o nosso amor, como também impede que eles deem amor. O amor não passa naquela couraça grossa. E quanto mais tempo passa, mais essa couraça vai ficando grossa. E mais difícil é ele receber, e mais difícil ele expressar amor. Então, quando você chegar num perdido, ele vai estar te hostilizando, te batendo, te xingando. E aí o Senhor fala, dê a outra face. Dê a outra face. Porque se você der a outra face, ele vai entender que você está dando amor. E está sendo transparente, transparente o suficiente para chegar no coração dele. Se você simplesmente tocá-lo, Deus vai te dar discernimento e direção de tudo que você precisa fazer. Eu tive uma experiência uma vez que foi fantástica. Eu estava num grupo de veredas, que é um ministério que eu amo muito, e estava orando por um casal em específico, quando o Senhor, do nada, estava completamente fora do contexto, o Senhor colocou no meu coração a palavra revólver. Eu falei, revólver? Mas não estamos falando nada disso aqui, não tem nada a ver, isso deve ser coisa da minha cabeça, deixa para lá. E mais tarde, revólver de novo, e revólver de novo. Só que eu fiquei constrangido e não quis colocar nada disso em ação.
Só que vereda são 2 dias. E no dia seguinte, eu fui orar por aquele casal de novo, de colocar a mão nas costas dele, o Senhor veio e falou comigo de novo, revólver. Aí, eu criei coragem, né, com tanta pressão assim, eu falei, olha, eu vou falar alguma coisa aqui que não tem nada a ver, e se eu tiver errado, você me perdoe, libere perdão, mas o Senhor está colocando no meu coração alguma coisa relacionada a revólver. Isso faz algum sentido para você? Ele começou a chorar. Chorou, 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 chorou. Ele tinha um avô que tinha se suicidado com arma de fogo. Ele tinha um pai que tinha se suicidado com arma de fogo. E ele tinha um revólver guardado para se suicidar. Se você consegue ver além, você consegue descobrir coisas incríveis e gerar vida. Aquilo foi revelado para ser tratado, curado. E eu conheço ele, isso já faz mais de 6, 7 anos, ele continua vivo, não se suicidou, vendeu o revólver, gerou vida. Vida. E é isso que Cristo quer, que a nossa transparência seja não só uma transparência, mas uma visão transparente desse mundo espiritual, para que possamos alcançar esses perdidos. Mais um. E se você começar a exercitar isso, essa vida transparente, essa intimidade com o Senhor, você vai conseguir fazer coisas incríveis através do Espírito Santo que habita em você. Quando o difícil se torna impossível, aí Deus começa a agir. Nunca, nunca, nunca desista. Em situação nenhuma, nunca desista. Deus sempre vai te ajudar. E o dia que você estiver fraco, lembra dessa palavra. Talita cumi. E o milagre vai se estabelecer. Amém?